Bom dia, pessoal. Tudo bom? Como é que estamos? Todo mundo bem? Estamos bem. Meus amores, eu demorei que eu estava terminando ali. E hoje eu quero avançar também aqui, o máximo que puder, viu? Terminando ali já. Olha só. Nós vamos continuar aqui o assunto de clima e vegetação mundial. Deixa eu só abrir o slide aqui. Vocês lembram qual foi o clima e vegetação que eu parei ontem? Ou não? Deixa eu mostrar aqui para vocês slides, só um segundinho. Cheguei até o clima desértico. Foi, né? Falei da vegetação, então, que é xerófilo, desértica. Falei do frio de neve e floresta, que é o da taiga. Ou não? Vocês lembram qual o clima que eu parei, meus amores? Vou pegar minha anotação aqui, só um minuto. Tá bom. Você falou do glacial, só parou em tundra, eu acho. Ontem foi aqui, né? Então a gente já vai falar de Brasil hoje, né? Pronto, perfeito. Isso. Meus amores, esse clima rosinha que vocês estão vendo aí, qual é o clima que predomina em toda a região norte do Brasil? Que clima seria esse? Equatorial úmido. Equatorial úmido. Já dá para ver a vegetação correspondente? Qual seria a vegetação correspondente do clima equatorial úmido? Qual seria a vegetação correspondente? Floresta amazônica. Floresta amazônica. Então, assim, é a floresta equatorial, professor, sim, mas aí você percebe que é uma floresta equatorial, mas no Brasil ela tem nome, né? Essa floresta equatorial chama-se floresta amazônica. Esse climazinho aqui, vocês estão vendo a setinha do mouse? Esse amarelinho aqui, como é que eu chamo ele? Que clima seria esse? Cerrado ou savana? Clima, gente, clima. Tropical. Tropical. E a vegetação correspondente seria, logicamente, cerrado. Aí o cerrado, vocês devem lembrar que eu falei que nós tínhamos as savanas. As savanas formavam um único bioma. Esse bioma se separou durante o período do Cretáceo no Mesozoico. E como resultado dessa separação, as savanas do Brasil tiveram que se adaptar a novas condições de umidade. Qual foi o bioma que elas viraram? Vocês lembram? As savanas no Brasil correspondem a esse bioma. Isso. Lembrando que a caatinga, ela é chamada pelo IBGE de que maneira? Ela é um cerrado convencional, que o IBGE chama? Não, é um cerrado seco ou alguma coisa assim, não lembro. Não. O termo que ele recebe é savana estépica. Por quê, professor? Porque ela é uma savana, porém adaptada a uma condição de semiaridez. Como é que a vegetação faz isso, professor? As folhas atrofiam, viram espinhos, né? Por que a folha é importante no caso? Por que não por que é uma tática importante uma vegetação não ter folhas no clima semiárido? Evitar transpiração em excesso, que poderia deixar ela desidratada. Exatamente. E ela evapotranspira pela folha, né? Se ela evitar a evapotranspiração, logicamente você vai ter uma menor possibilidade de perca de água. Então, a folha atrofiada meio que garante um pouco mais de retenção de umidade. Então, esse clima aqui, ó, amarelinho mais escuro, qual seria ele? Tropical semiárido. Isso. Eu não gosto muito dessa expressão tropical semiárido, porque o clima tropical, ele não é semiárido, mas os autores de UBA ainda usam muito, né? Então não é de um todo correto. Porque o clima tropical, gente, ele é um clima que ele vai ter chuva entre 1.000 e 1.200 milímetros. E o semiárido ele vai ter chuvas entre 200 e 800. Então, bem abaixo do que o clima tropical favorece. Mas não é incomum os livros
se referir a ele como clima tropical semiárido, não. A caatinga que eu já falei. Alguém sabe esse clima verdinho aqui que eu estou destacando? Qual é esse clima? Ele é tropical. Alguma coisa da altitude? Alguma coisa assim. Sim. O que ele vai ter de característica predominante aqui? Vocês conseguem ver? Os morros, Sim. E o que isso vai impactar no clima? Qual a característica que vai ser fundamental devido à altitude aí? quanto mais alto, maior a Quanto mais alto, menor vai ser a temperatura. exatamente. Então ele é um tropical, mas ele é um tropical um pouco diferente, porque as temperaturas médias dele são abaixo do que se espera de um clima tropical. Por exemplo, ele pode ter uma média de até 16 graus e tudo mais. Esse clima do sul aqui é o chamado clima subtropical, tem 4 estações bem definidas. Essa vegetaçãozinha aqui azul, você sabe qual é ela? E tem duas vegetações predominantes no sul. Essa azulzinha mais escura e essa amarelinha aqui. Você sabe que vegetação é? Mata dos Pinhais azul e a amarela é campo. Exatamente, ou as pradarias também nós chamamos. O clima tropical úmido, né, que é o litorâneo aqui, ele vai ter maior umidade e correspondia a uma vegetação chamada de, quando os portugueses aqui chegaram, hoje nós só Mata temos Atlântica. 6%. Você já viu a expressão hotspot? Hotspot é uma expressão que se utiliza de uns 10, 15 anos para cá. Alguém sabe o que significa? Quando se refere aos biomas? É um ponto de grande perca de biodiversidade? Sim. Você sabe o percentual mínimo para eu considerar hotspot? Não, senhor. 75%, ou seja, 3/4, né, você vai ter de desmatamento. Então, para você considerar uma área como um hotspot, ela vai ter que ter pelo menos 75% de desmatamento. No Brasil, nós temos dois hotspots, ou seja, dois biomas que atingiram esse percentual mínimo. Alguém sabe me dizer quais? Que o, Mata Atlântica e Cerrado. Mata Atlântica e Cerrados. Cuidado, que às vezes no vestibular eles colocam assim, a Amazônia como hotspot. Ela não é um hotspot, tá? Nós não atingimos o percentual para isso. Perfeito, Maria Cristina, é isso mesmo. Vamos falar um pouquinho. Oi, o senhor, não entendi o quê? o senhor, o senhor, André? Tá o senhor pode falhando. assumir o controle da reunião que estão Ah, Estão me mutando mutando. ele. deixa eu pegar aqui. Oh, meu Deus do céu, muito tempo livre, velho. Só um minutinho. E aí, André, agora deu certo? André? Bora ver, né? Muito tempo livre, viu? Meus amores, deixa eu só colocar aqui para vocês, vamos falar um pouquinho da dinâmica. Pega o livro de vocês do Bernoulli E e professor, abra. Estou ouvindo? quais são os dois hotspots do Brasil mesmo? Mata Atlântica e Cerrados. Não Valeu, professor. caiam, não vão afirmar jamais que seja floresta amazônica, tá, gente? É comum, às vezes, colocar no vestibular que é a floresta amazônica. Vocês estão com o Bernoulli aí? Bernoulli na página 21. Quem tiver com ele aí, volume 3, página 21. Tem aí dois mapas que mostram a atuação das massas de ar no Brasil durante o verão e o inverno. Dá um segundinho. Vou abrir aqui para vocês verem. Página 21. Deixa eu só ampliar agora. Compartilhando tela. Pronto.
Tem aqui esses mapas que eles mostram a dinâmica das massas de ar. No Brasil, o que vocês acham que é mais interessante, né, para diferenciar as estações? Seria a temperatura ou a umidade? Qual seria o fator determinante para nós diferenciarmos? Pensa comigo. O Brasil ele tem climas Eu que acho que é predominam umidade. a umidade. O Brasil tem climas que predominam quantas estações? No geral, né? Não é que a gente não tenha climas que, né, diversos, mas assim, predominantemente os climas no Brasil têm quantas estações? Duas, uma seca e uma chuvosa. Perfeito. Então nós vamos ter o verão e o inverno. Então, se a gente juntar as informações de que o Brasil predominantemente, né, tem altas temperaturas, então você tem pouca variabilidade, certo? Você vai ter pouca variabilidade de temperatura e a variabilidade vai ser na umidade, então você vai ter, né, como característica predominante a variação de umidade. Segundo, predomina-se duas estações, e principalmente o verão é chuvoso e o inverno seco. Partindo, então, desse princípio de análise, o que é importante se lembrar? A atuação dessas massas de ar nessas duas estações. E aqui eu vou fazer uma anotação que eu queria que vocês fizessem, que vai te ajudar muito na hora que estiver estudando para a prova. Deixa eu só abrir aqui o pente, só um segundinho. As massas de ar, em geral, elas têm três origens. As massas de ar têm três origens. Vou só colocar aqui para vocês. Então, olha só. Opa. Você vai ter aqui a origem da massa de ar nas regiões polares, equatoriais e tropicais. Então, as massas de ar vão ter origem nessas três dimensões aqui, né? Que a gente chama de massa equatorial, porque ela surge na linha do Equador, é uma massa equatorial. Nós vamos ter aqui nas regiões de média latitude as massas tropicais, que nascem nos trópicos, por isso que elas são chamadas assim. E nós vamos ter aqui nas regiões polares as massas polares, né? Como o próprio nome diz, elas surgem nos polos, tanto norte como sul. Em resumo, eu tenho isso aqui, ó, PET, polar, equatorial e atlântica. Então, eu posso lembrar que as massas de ar só podem ter três origens, polar, equatorial e tropical. Então, o que seria a massa de ar? Vou botar aqui só um segundinho. Vê quem está pedindo para entrar aqui, fazer a hora. Ai, meu Deus do céu. Só um minutinho aqui. Nós temos uma aluna chamada Carmen, entende? Deixa eu saber aqui. Temos ou não? Temos sim Carmen Beatriz. Deixa eu ver aqui. Ela pediu para entrar de novo aqui. São os alunos pedindo que eu botei. Ai, tio, eu acho que eles ainda estão. Tá te mutando? Ele não foi só multado, como expulso também. Acabei de admiti-lo. Tá bom, deixa eu ver só bem aqui. Hoje estão inspirados. Tá. Maria Eduarda Portela. Pronto. Tá conseguindo te mutar ainda, André? Será? Acho que não. Queria muito saber quem é, velho. Queria muito saber. João Vinícius tem? Teres Rosal, aluno? É aluno? É, professor. É. Agora não tem como mais não, professor. É. Não é porque Júlia Marise também, né? É porque eu tenho medo da pessoa ainda criar um nome fake para entrar. Isso que eu estou perguntando, você acredita? A que ponto nós chegamos?
Mas vamos lá, agora eu isolei tudo. Isso dá um trabalho danado, gente. Às vezes eu passo 3, 4 minutos, porque eu tenho que agendar a aula, às vezes botar somente eu e tudo. Antônio Eduardo Paiva. Pronto. Bora lá, agora vai dar certo. Então, eu tenho 3 origens de massa de ar. Eu tenho a massa de ar polar, que nasce nos polos, surge nos polos. Antônio Eduardo Paiva é aluno, né? É, também. Pronto. Então, assim, vamos lá. Você vai ter aqui, portanto, a massa de ar polar, e toda a massa de ar ela tem 2 versões, né? Que eu já vou mostrar para vocês. Aí nós vamos ter a equatorial, Gilvan, Gabriel. Também é. A pessoa passa O muito Gabriel é tempo. aluno. Mas será que ainda dá para expulsar o aluno? Ou porque foi expulsando naquela hora lá? Não dá para expulsar mais não, professor. Ah, beleza. Então, polar, equatorial. Um minutinho aqui que travou aqui. Então, nós temos a polar, temos a massa de ar equatorial, que nasce na linha do Equador. Nós vamos ter a tropical. Então, temos aí 3 massas de ar, equatorial, tropical e polar. Toda massa de ar ela vai ter 2 versões. Uma formada sobre o continente, ela vai ser continental, e ela também vai ser oceânica. Deixa eu só colocar aqui, só um minutinho. Então, toda massa de ar vai ter sua versão continental, formada sobre o continente. A versão oceânica. Deixa eu só botar agora, um segundinho. Vai ter sua versão formada sobre o continente e sua versão formada sobre o oceano. Toda a massa de ar formada sobre o oceano, o que vocês acham? Ela vai ser quente ou vai ser úmida? Ela é seca ou ela vai ser úmida? Úmida. Úmida. Então, Juliana, Rafael e Pedro Denis. Então, toda a massa de ar, ela vai ser, né, oceânica, ela vai ser úmida. Então, já vou colocar aqui, ó. Toda a massa de ar oceânica, vou colocar assim que fica mais bonitinho, né? Vai ser úmida. Por quê? Ela é formada sobre o oceano, a evaporação gera calor latente, e isso gera, portanto, a massa de ar mais úmida. 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 Toda massa de ar oceânica vai ser úmida. Gente, não é possível que tenha um montapinho para entrar agora. Estão botando para fora do aluno? Não, né? Porque não está diminuindo, é porque os alunos querem ter. Não. Eu acho que alguém acabou saindo para beber água no momento que foi expulso ou alguma coisa assim. É, eu acho que é. Então, voltando. É por isso que eu não boto somente eu por causa disso. Porque toda hora que eu tô dando aula, fica uma pessoa pedindo para entrar, entendeu? Isso atrapalha demais a mim. E às vezes nem é culpa da pessoa que está entrando. É a pessoa menos desocupada que vai ficar expulsando as pessoas, gente. Pelo amor de Deus. Então, ó, úmida. Toda a massa de ar oceânica, portanto, vai ser úmida. Certo? Se ela é polar, ela vai ser fria ou ela vai ser quente? O que vocês acham? Se ela é polar, ela é fria. Ela vai ser fria, se ela é oceânica, ela é úmida, certo? E se ela é, no caso, equatorial, ela vai ser quente ou vai ser fria? Quente. Formada sobre a linha do Equador é quente. E se ela é tropical, ela vai ser o quê?
quente. Então, eu já sei que toda massa de ar oceânica é úmida. Se ela é polar, ela vai ser fria. Se ela é polar, ela vai ser fria. Se ela é tropical, ela é equatorial, ela vai ser quente. Então, só colocando aqui, certo? Tudo bem até aí? Então, toda massa de ar oceânica é úmida. Se ela é polar, ela é fria. Se ela é oceânica, ela é Úmida. exatamente. Então, vamos lá. E se a massa, então, oceânica, ela é úmida, a continental, ela vai ser o quê? Seca. Seca. Mas como toda e qualquer regra tem sua exceção, só colocar aqui, existe uma massa de ar que vai ser úmida, que é equatorial. Por que que a equatorial, mesmo a continental, ela é úmida? Grande evapotranspiração das plantas na floresta. Então, o fato de ela estar numa floresta equatorial, com elevado índice de evapotranspiração, a tornará única, ou seja, a única massa de ar formada sobre o continente que será úmida. Então, se ela é polar, ela é fria, se ela é continental, ela é seca. Se ela é equatorial, ela é quente, e nos dois casos ela será úmida, né? Porque mesmo a continental é formada sobre a floresta. E no caso, portanto, da tropical, ela vai ser quente, e por ser continental, ela vai ser seca. Então, resumo da ópera. Toda massa de ar continental é seca, com exceção da massa, deixa eu só colocar aqui, ó. Vou até colocar de verdinho para você lembrar da floresta, da massa continental. Ela vai ser quente e úmida, a equatorial por causa da floresta que eleva o índice de evapotranspiração. E além da floresta, você vai levar em consideração também a zona de convergência intertropical, que traz ventos úmidos tanto do hemisfério norte como do hemisfério sul. Também tem que lembrar dos rios voadores, né? Certo? Exatamente. Ok aqui? Alguém tira um print que eu vou mudar aqui a lógica. Da gente ir para o mapa lá. Ok? Tiraram? Posso sair? Pode. Então vamos lá. Voltando para o livro, lá para a página 21, aí você vai anotando aquilo que eu for dizer, tá bom? Aqui nós vamos ter, então, a atuação das massas de ar nas duas estações, tá bom? Durante o verão, que é esse mapa aqui da direita, qual é a massa que vocês acham que é a protagonista no cenário brasileiro? E por quê? Eu diria que é a equatorial continental, por causa que ela age em mais áreas. Sim, a massa equatorial continental, ela é responsável por gerar chuva em todo o Brasil, como você pode observar. Ela vai atingir, né, o Nordeste, Centro-Oeste e chega até o sul do Brasil. Então, ela é a protagonista mesmo, né? Como vocês podem observar. É por isso que quando se fala de seca no Nordeste, você sempre vai ter uma associação com o desmatamento da Amazônia. Vocês conseguem entender a relação da atual crise hídrica que nós estamos tendo na região Sudeste com o desmatamento da floresta amazônica? Sem a massa equatorial continental úmida, não vai ter chuvas, o que vai acabar diminuindo o volume de água nos rios. Então, o fato de você ter uma redução do processo de evapotranspiração faz com que você tenha uma menor umidade e, consequentemente, você vai ter uma evaporação menor e uma umidade menor dos rios voadores chegando no continente, chegando seca no continente, né? Como vocês podem observar, chegando seca no continente, ela é continental, né? Porque os rios voadores vão impressionar ela até a questão dos Andes e, ao chegar na região, deixa eu colocar aqui, ó, fazer aqui um desenhozinho bonitinho. Aqui você vai ter a barreira orográfica, então o vento aliso vai empurrar a massa equatorial continental nesse sentido, ela vai se concentrar aqui nessa parte, que é a mais chuvosa da Amazônia, e depois vai descer até a região sudeste, tá bom? Então ela é a protagonista durante o verão. E durante o inverno, quais seriam as protagonistas aí? Eu diria que é a massa tropical atlântica e eu diria que é a massa polar atlântica,
mas não tenho certeza. A única coisa que eu consigo pensar na massa polar seria a friagem na região norte. Pronto. Então a massa polar atlântica ela é protagonista de tal maneira que ela pode chegar até a região norte do Brasil. E quando ela chega na região norte do Brasil, acontece o fenômeno que o André chamou aí de friagem. Gente, só para vocês terem noção da redução de temperatura que isso gera, certa vez ela chegou na região do Acre e a temperatura caiu para nada mais, nada menos do que 7 graus. Você conseguir imaginar 7 graus em um estado como o Acre, na Amazônia, é muito baixo. E à medida que ela vai avançando, ela vai encontrando um ar mais quente. E ela vai obrigando esse ar mais quente a subir, condensar e precipitar, que é a chamada chuva frontal. Uma dica importante é o seguinte: essa área do Brasil aqui, que vocês estão visualizando, ó, é uma área, deixa eu só destacar aqui, só um segundinho, que tem uma exceção, que vai pegar aqui mais ou menos do Rio Grande do Norte até Salvador, na Bahia. Essa área aqui é uma exceção no que sentido? Porque ela vai ter chuvas no inverno. O normal é chover no verão e ser seco no inverno. Aqui é o contrário, chove no inverno. E a razão de chover no inverno, como você pode observar aí, Carla Beatriz Cardoso é aluna, né? Sim. De Lacerdas. Então você vai ter aqui, portanto, ó, chuvas durante o inverno nessa área. E o responsável por isso é essa frente polar que avança, mais um conjunto de ondas chamadas de ondas do leste. Então, quando essa frente polar ela avança, obriga esse ar mais quente e úmido gerado da evapotranspiração aqui, aliás, da evaporação do oceano aqui, a subir, condensa e precipita. Então, as chuvas aqui vão acontecer no inverno, é uma exceção no Brasil, tá bom? Alguma pergunta, meus amores, até agora? Dúvidas? Vou botar aqui para o slide. Sem dúvidas. Aqui nós temos um mapa de temperatura. Vocês conseguem chegar a alguma conclusão quando analisar esse mapa da direita aí? Consegue visualizar aqui uma conclusão que seria pertinente à análise dos elementos e fatores? Isso aí tem as médias de temperaturas. Consegue imaginar alguma imagem? Sim. Bom, a coisa que eu consigo mais perceber da temperatura é a influência da proximidade com a linha do Equador, né? Que quanto mais próximo, mais quente está sendo mostrado no mapa. Perfeito, perfeito. Aí você vai ter, portanto, né, uma análise que nesse ponto aqui é mais frio do que aqui, certo? Vocês conseguem entender por que esse ponto aqui está mais azulzinho aqui, ó, mais roxinho, é mais frio do que esse aqui mais ao sul? Uma vez que a É porque latitude é dele muito na altitude, não? a altitude. E o fato de ter essa altitude maior permite-se que no Brasil, em alguns pontos, deixa eu só botar aqui o apertei sem querer, você vai ter neve nesses pontos mais altos aqui, onde está Gramado, Igreja, algumas cidades do extremo sul do Brasil. Aqui nós temos um mapazinho de umidade, que é um mapa muito interessante, né? Ultimamente o IBGE ele tem subdividido os climas brasileiros de acordo com a umidade. Porque eu falei para vocês que na zona tropical não existe uma variação muito grande de temperatura. Então o fator diferenciador de estação aqui é a umidade. Então, como a umidade é o fator diferenciador, como é que o IBGE tem classificado os climas? Esse verde aqui do oeste da Amazônia, que é para justamente onde você empurra massa equatorial continental aqui nos rios voadores, não tem estação seca. Quando eu ver um brilho amarelo aqui, ó, você vai ter de 3, 4 meses secos, de 1 a 3 meses secos. Esse amarelo aqui já vai de 4 a 5 meses secos, esse marrom aqui de 6 a 8 meses secos, e esse mais escuro aqui tem mais de 8 meses secos. Então, o que está aumentando aqui? É a temperatura? É o fator diferenciador aí? Se eu estou considerando a umidade, considerando a quantidade de meses secos, que é o principal fator diferenciador. Então, tanto o oeste da Amazônia como o sul do Brasil, que é a estação do clima subtropical, não vão ter estação seca. Aqui nesse ponto, onde você tem Ilhéus, produção de cacau aqui, né? Também tem muita chuva, chuva orográfica. Esse ponto aqui de Serra do Mar da Mantiqueira também não tem estação seca. E aqui é o inverso, né? Esse aqui chove o ano todo, aqui você vai ter mais umidade. Esse aqui tem mais meses secos, você vai ter menor quantidade de precipitação. Perfeito? Vamos então para a classificação dos climas brasileiros.
O clima equatorial, eu já mencionei para vocês algumas características deles, né? Vocês conseguem identificar aí no climograma? No caso, esse climograma, o primeiro climograma que eu mostrei para vocês foi um climograma da região do Congo. E nesse climograma aí, vocês conseguem identificar alguma característica desse clima? Uma pequena variação térmica ao longo do ano, por causa que aí Ou a baixa escala amplitude térmica, né? está meio grande, né? E Então, a quantidade de chuva que é muito alta. pronto. Então, baixa amplitude térmica, chuvas abundantes, né? Então, muita umidade. Então, não tem nenhum mês genuinamente seco. São características desse clima que eu já mencionei para vocês. Esse clima, se você comparar depois com o primeiro que nós vimos, ele tem um diferencial. Ele chove mais. Porque a floresta do Congo ela tem uma área de atuação menor, o processo de evapotranspiração também é menor, consequentemente, você vai ter uma menor quantidade de chuvas. A floresta, né, equatorial, que é a amazônica em especial da direita aí, ela é hidrófila, ou seja, ela tem espécies aquáticas e adaptadas a climas úmidos, e ela só se consegue manter em climas úmidos porque ela tem um processo de evapotranspiração constante, porque as folhas são largas e esparsas, elas são latifoliadas, e elas também são perennifólias, ela mantém as folhas em todas as estações para manter a transpiração e ter um equilíbrio da quantidade de água, que é muito grande que ela recebe, com aquilo que ela perde. Outra coisa que é importante ser mencionada, e esse aqui é um fator novo, a Amazônia especial ela subdivide-se em 3 tipos, tá bom? Essa parte aqui, que é a vegetação que se localiza dentro do rio, que a gente chama de mata de igapó. A que fica na margem do rio, na várzea, chama-se mata de várzea, e a na parte mais alta chama-se mata de terra firme. Qual a diferença, professor? A mata que se localiza dentro do rio, ela é hidrófila, ela é aquática. E o exemplo mais conhecido da Amazônia é esse de baixo que vocês estão vendo aí, que é a Vitória Régia. Então ela fica permanentemente inundada. A mata de várzea, somente parte do ano ela fica inundada, sobretudo no período chuvoso. Então quando você tem uma chuva, né, mais intensa, há um transbordamento, uma inundação das várzeas e essas plantas recebem água no seu caule. Por sua vez, a mata de terra firme, que tem um porte muito maior, não vai ter nenhum momento do ano com água em seu caule. Ela vai ter uma seca maior na sua base, permitindo um crescimento, inclusive, um pouco maior do que as demais. As outras características de florestas equatoriais vão manter, como, por exemplo, ela vai ser estratificada, ela vai ter aquela submata, dorsal, epífitas e trepadeiras, umbrófilas, que são aquelas espécies que se desenvolvem em ambientes sombrios. Vamos para o outro extremo. Oi? Parte do motivo da área de várzea não desenvolver árvores tão grandes quanto na que fica sem água o ano inteiro seria por causa da lixiviação do solo? E isso tem a ver também com a profundidade do solo, que gera uma melhor fixação da quantidade de nutrientes que a planta recebe. É uma série de fatores, não é só um não, viu? Profundidade do solo, carga de nutrientes, fixação do caule, desenvolvimento da planta, entende? Sim. O perfil do próprio crescimento da planta, quando ela é aquática, ela tende a ter um perfil mais de espaçamento e não de crescimento mais vertical. Então, tudo isso conta. Viu? Ok. Mas a mata de várzea ela pode chegar entre 15 e 16 metros, ela não é tão baixa, tá? Porque no caso da mata de terra firme, ela atinge mais de 30 metros em alguns pontos. A mata da floresta amazônica ela é o oposto do que nós estamos vendo aqui, né? O clima semiárido no Brasil, eu escolhi a cidade que menos chove no Brasil, que é Cabaceiras, que tem um índice pluviométrico de 271 milímetros de chuva. É por isso que o Brasil não tem clima árido, porque o clima árido ou desértico é um local em que as chuvas não passam 250 milímetros. E eu estou mostrando para vocês o climograma menos chuvoso do Brasil, da cidade menos chuvosa, que chove 271. Então ela passa desses 250, por isso que a gente chama de semiárido. A gente não tem a aridez, a seca que, portanto, um deserto possui. Mas as chuvas são irregulares, mal distribuídas, né? Você vai perceber, por exemplo, que há uma concentração pequena, no caso de fevereiro a junho, e a maior parte do ano você vai ter uma extrema seca. Por que a gente fala de pequeno? Porque mesmo no mês mais chuvoso, que é o mês de abril, as precipitações passam pouca coisa de 50 milímetros de chuva. Só para vocês terem noção do que eu estou dizendo, o mês menos chuvoso na Amazônia, que é o mês de setembro, como vocês podem observar, chove 150 milímetros, que é 3 vezes mais do que chove no mês
mais chuvoso de Cabaceiras, Paraíba. A amplitude térmica é um pouco mais elevada, ela vai de 32 a 25, ou seja, em torno de 7 graus, devido a ter um ar mais seco. Esse ar mais seco permite uma oscilação térmica maior. A vegetação é caatinga, que é a vegetação que vocês estão vendo aí. O nome é dado pelos índios, significa mata branca. Acho que dá para visualizar nas imagens que, devido à radiação solar ser incidente sobre essa vegetação, você vai ter uma cor branco acinzentada. É uma vegetação xerófila, ou seja, adaptada a climas semiáridos, e caducifólia, ou seja, ela perde as folhas na estação mais seca. E as plantas, normalmente, no xeromorfismo, elas se adaptam à pouca umidade que possuem. Ou armazenam água no seu caule, ou perdem as folhas, ou atrofiam as folhas em forma de espinho. Mas não se engane, é uma vegetação bastante diversificada. Vai desde palmas a espécies como a unha de gato, que tem um porte maior, e até flores no período mais chuvoso. Tudo bem? Podemos encerrar aqui e continuar cerrado na próxima aula? Podemos. Pois um abraço a Claro. todos. Viu? Um abraço a todos, bom almoço aí, até amanhã. Bom almoço. Bom almoço. Falou, Amanhã. Cleiton. Vamos almoçar. Vamos almoçar, Cleiton. Ao almoço.